A paz do Senhor Jesus, estão para mais uma reflexão bíblica, dando continuidade à chamada ministerial. Hoje estaremos falando sobre ruínas e reparo de uma chamada ministerial. No vídeo anterior nós falamos sobre a questão de quem tem uma chamada ministerial, o perigo que ronda, um perigo iminente. Então deve-se haver um cuidado muito grande, uma atenção muito grande para a nossa chamada, para aquilo que Deus nos chamou. E hoje nós estaremos vendo nesse vídeo alguns homens que tiveram a sua chamada ministerial em ruínas. Eu tomo como exemplo, o primeiro exemplo seria Saul. Saul ele foi chamado para governar a nação de Israel, para liderar o povo de Israel. E diz a Bíblia que Saul ele tinha dificuldade para receber instruções de Deus. É isso mesmo que eu falei. A primeira repreensão de Samuel para ele, quando ele se precipita em apresentar aquele sacrifício, porque quem teria que apresentar era Samuel. E Samuel ele apresentaria o sacrifício e diz a Bíblia, depois ele iria trazer uma instrução para Saul. Seria uma instrução divina para ele. E Saul despreza tudo isso e recebe já a sentença da sua chamada ministerial. E no segundo, ele já tinha sim a instrução, mas ele teve dificuldade para obedecer o que Deus lhe havia instruído, lhe havia orientado. Então, devido a isso, ele cai em ruína a sua chamada. Mas alguém vai dizer, mas Saul ele reinou, ele continuou no trono. Ele só deixou o trono já depois de muitos anos, quando morreu. Verdade, ele permaneceu sentado no trono governando Israel, mas o reino de Deus, ele já havia perdido. A sua chamada ministerial já estava em ruínas. Isso aqui chama a nossa atenção para termos o cuidado, porque para sobreviver uma chamada ministerial, é necessário nós sempre estarmos atentos para aquilo que Deus fala, recebendo instruções divinas e sempre obedecendo aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. Senão, vamos chegar em uma ruína da nossa chamada ministerial. Eu achei na Bíblia um homem, um cooperador do apóstolo Paulo. Hoje eu fico perguntando, quem não queria ser um cooperador do apóstolo Paulo? Pois é, teve um cooperador dele chamado Demas, que o próprio apóstolo Paulo relata isso a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 10, Paulo relata a Timóteo dizendo que Demas havia abandonado a ele, abandonado o ministério, ele abandonou toda a sua chamada ministerial, porque, diz a Bíblia, o mundo lhe havia seduzido. Então isso é um perigo. O mundo seduz, a sedução do presente século. Então isso é um cuidado que quem tem chamada ministerial tem que estar muito atento. Talvez não seja essa a tua realidade hoje, mas quando você chegar em um determinado nível, de posição, eu posso dizer, de posição, deve haver esse cuidado, pois a última tentação de Jesus no deserto, diz a Bíblia, que ele chegou a um monte muito alto, fala de nível, posicionamento, e diz a Bíblia que foi-lhe oferecido ali a glória, o reino, o mundo em si, todo foi oferecido, mas ele venceu, ele rejeitou. Então esse é um cuidado que nós devemos ter para quem tem chamada ministerial, cuidado com a sedução do mundo. A gente tem exemplo de ministério, de chamadas que tiveram seu reparo. Eu quero usar como exemplo a vida de Jeremias. Jeremias que foi chamado para profetizar. Ele profetizava para Israel. Mas diz a Bíblia, ali em Jeremias capítulo 20, que ele chega em um estado emocional já em ruínas a respeito da sua chamada ministerial, a ponto de dizer para Deus, Deus, tu me iludiu, tu me enganou,
porque eu tenho profetizado e não tenho visto se cumprir o que tu tem falado para me falar, para me dizer à nação. Seria as profecias que Jeremias, achando que não iria se cumprir, esqueceu logo no começo da chamada que Deus havia dito para ele, que Deus velava pela palavra, que Deus iria cumprir tudo o que ele estava profetizando. E ele, naquela desilusão, a sua chamada estava em ruína. Diz a Bíblia aí no próprio capítulo que ele somente pensa e diz: olha, eu vou abandonar, eu vou deixar tudo, quero mais saber de nada, tudo que eu tenho falado eu não tenho visto se cumprir. Está em um estado emocional abalado, a chamada ministerial em ruínas, em abalo. Mas diz a Bíblia que em seu pensamento, de repente, sabe que apareceu? Um fogo no coração dele. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Um fogo no coração dele acende novamente. Ele diz: eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de profetizar. Ali ele é renovado novamente. Deus o visita e mais na frente ele diz: cantarei louvores ao Senhor, porque tem livrado a pobre alma que estava sendo oprimida, desiludida. Glória a Deus. Foi reavivado, foi reparado, eu posso dizer, a chamada ministerial do profeta Jeremias. Nós vimos também, sabe quem que teve um reparo? A sua chamada foi Pedro, o apóstolo Pedro, né, que chegou a um momento da sua chamada que ele nega o Senhor Jesus. Ele chega a ruínas de tudo aquilo que Deus lhe havia falado, prometido, havia preparado, e naquele momento final ali ele começa a negar, começa a blasfemar. Aquela mulher chegou dizendo: olha, Pedro, tu és um deles sim, tu fala como eles, tu anda como eles. E Pedro diz: eu não conheço, não sei quem é ele. E diz a Bíblia que naquele momento o Senhor olha para ele, ele sente o impacto, né, daquela olhada de Cristo para ele, e ele se lembra. E a Bíblia diz em Marcos, isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte, que Pedro ele se afasta daquilo ali e vai chorar amargamente. Olha que aquele choro amargo foi ouvido, porque quando Cristo ressuscita e as mulheres chegam no sepulcro, aparece um personagem celestial ali, um ser celestial, e diz para as mulheres: vai, avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Agora imagine essa mensagem chegando até o coração de Pedro, que havia a sua chamada ministerial estava em ruínas, estava acabada, mas agora chega aquela mensagem dizendo que o Senhor Jesus estava esperando lá na Galileia. Então Pedro teve a sua chamada ministerial reparada pelo próprio Deus. Eu quero finalizar essa reflexão com um homem na Bíblia chamado Elias. Elias que conseguiu converter toda uma nação, diz a Bíblia. Mas ele chega a um momento da sua chamada ministerial em pleno deserto, pedindo a morte, dizendo: não dá mais, acabou, terminou, aqui é ponto final. E diz a Bíblia que Deus o visita lá no deserto, onde ele estava, e diz: Elias, te alimenta. E diz a Bíblia que Elias come, com aquele alimento ele caminha 40 dias, 40 noites, com a força daquela comida, chega até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali Deus tem um encontro com ele, Deus para novamente a chamada ministerial dele, que ele achava que havia acabado. Deus disse: não acabou, tu tem que ainda ungir um rei da Síria. O rei da Síria chamado, creio que é o Azael. O Azael, e Jeú para rei de Israel. E tinha que ungir ao profeta Eliseu no seu lugar. E Deus disse: olha, e ainda não termina a tua chamada aí. Depois que fizer tudo isso, depois eu vou te trazer para onde eu estiver. Tu vai estar comigo também, mostrando o final da nossa chamada ministerial. Então espero ter
ajudado, contribuído com essa pequena reflexão e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.